2020 e estamos a celebrar o Dia da Criança, mas nem sempre o Dia da Criança tem sido um dia de reconhecimento, ou melhor, o 1 de junho. Nem em todas as épocas foi um dia de reconhecimento da infância, daquilo que ela representa e da importância daquilo que deve ser vivido, experimentado na infância e na juventude também. E isto é importante porque, de facto, a visão e a concepção de infância foi-se alterando e atualmente passamos, no fundo, desta visão da criança como um ser frágil que tem que ser protegido para esta ideia, para esta concepção de criança como um cidadão, hoje, não apenas depois dos 18 anos, que tem direitos, é um sujeito de direitos, que tem direito à participação, que tem direito a ser ouvido, tem direito a usufruir, entre outros direitos, de espaços culturais, artísticos, das artes, da recreação, do lazer e do brincar. E aqui, se pensarmos no brincar, o brincar assume aqui uma importância particular porque é a forma natural da criança aprender. E se nós formos pensando nas diferentes etapas da vida, nós vamos brincando primeiro com o nosso corpo, primeiro com as mãos, com os pés, a experimentar, levar coisas à boca e vamos complexificando as nossas competências e vamos sendo cada vez mais capazes de explorar os contextos que estão à nossa volta. E isto é importantíssimo para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento motor e isto é particularmente importante se nós estamos a pensar que se a forma natural da criança aprender é com o corpo todo e através do brincar, então como é que nós, adultos, nos diferentes contextos, como é que estamos a proporcionar experiências, oportunidades e condições para uma diversidade de possibilidades de exploração, de interação com os outros, com diferentes materiais, com diferentes contextos, em diferentes formatos, e porque isto tudo são, no fundo, oportunidades de aprendizagem valiosíssimas e que nos vão ser úteis por toda a vida. Quer em contexto formal, quer em contexto não formal, quer no dia-a-dia, nos contextos informais onde nós circulamos também. E agora, se pensarmos nisto no contexto particular da cidade, que está ele próprio recheado destes microcontextos, como sendo, por exemplo, os espaços culturais e os espaços de criação e de vivência artística, os espaços culturais assumem aqui uma importância porque são naturalmente mediadores daquilo que é a nossa história, a nossa cultura, a forma como nós fazemos as coisas, como nos relacionamos, o que é que são os nossos hábitos, as nossas ferramentas culturais, e é neste espaço a criança entra em contacto privilegiado com elas. E, portanto, enquanto espaço de mediação, então se calhar aqui o desafio e a oportunidade também será como é que nós, no contexto da cidade, como é que nós pensamos a cidade, pensando que a criança aprende naturalmente a brincar, que aprende com o corpo todo e com os diferentes sentidos e com a necessidade de interagir e de explorar e desenvolver a imaginação, de criar, e como é que nós transportamos isto também para os espaços culturais e para os espaços artísticos, não é? Que oportunidades é que nós, adultos, responsáveis por estes espaços, responsáveis pelas cidades e pelos seus diferentes contextos, como é que nós estamos a criar oportunidades para este usufruto, para esta experimentação, para esta interação, como é que criamos também condições para eles nos dizerem o que é que acham que é importante, que estes espaços sejam, como é que, no fundo, como é que nós podemos aprender com o corpo todo e a brincar num espaço museu, num espaço cultural. Não só porque isto é um direito, mas que se calhar é importante refletir, não é? É importante pensarmos o que é que vamos fazer com estes espaços, como é que vamos fazer isto com eles, como é que olhamos para estes espaços. Este ano, o Serviço Cultural e Educativo do Bairro dos Museus escolheu uma forma um bocadinho diferente para comemorar o Dia Mundial da Criança, um bocadinho diferente daquilo que nós temos feito nos últimos tempos. Aproveitámos este tempo de isolamento social para refletirmos e fazermos um balanço, no fundo, daquilo que tem sido a nossa participação no programa das Cidades Amigas das Crianças, que é um programa local e é um programa que tem uma dimensão tão grande que envolve todos os serviços do universo municipal, todas as equipas que interferem de uma forma direta ou indireta na vida das crianças e o setor da cultura não pôde deixar de estar presente e através do Serviço Cultural e Educativo do Bairro dos Museus nós temos estado a analisar as nossas metodologias de trabalho e perceber de que forma é que podemos corresponder às medidas e às metas deste programa.
E a forma como este trabalho tem tido um impacto e um retorno muito positivo nos nossos projetos é a maneira como, de repente, nós olhamos para o trabalho que fazemos à luz da Convenção dos Direitos das Crianças. Nós estamos a concorrer diretamente para o artigo 31, em que a criança tem o direito à vida cultural e artística do seu território. E em termos de museus, a ideia agora é podermos alargar a todos os espaços, mas o Serviço Educativo tem uma rúbrica que são os projetos com a comunidade, onde nós trabalhamos verdadeiramente em continuidade com crianças e jovens. E dentro deste trabalho, eles têm um espaço bastante ativo para poderem participar. Deixamos de programar para criança e jovem, passamos a programar com as crianças e os jovens. E é este com que nós gostaríamos de fazer a diferença, tirando partido dos recursos locais que nós temos no Concelho de Cascais. Em termos de perspectivas futuras, o que é que nos falta fazer? Ainda temos muito trabalho pela frente e ainda bem que assim é, porque as ideias não se esgotam. Esta metodologia dos projetos em continuidade, o foco de facto tem sido as escolas, mas cada criança corresponde a uma família e é conquistando essas famílias para participarem também nesta programação a médio e longo prazo em colaboração. A ideia aqui será aquilo que acontece, este espaço de participação neste nicho, nestes projetos, poder ser alargado a qualquer espaço, para que todos os públicos possam gozar destas melhorias, destas adaptações, quer do ponto de vista da linguagem, quer do ponto de vista da oferta educativa, em termos de programação, quer do ponto de vista das acessibilidades, pensar que um espaço é acolhido para qualquer público de qualquer idade e propomos-nos que estes públicos se desenvolvam um sentimento de pertença por estes espaços, entre o património natural e o património cultural do bairro dos Museus, e que revejam as suas sugestões, mais do que uma mera sugestão que fica no papel, que elas possam ser passadas à prática e que se revejam nestes lugares que sem os públicos não vivem.